que momento, de que maneira a política entrou na sua vida? Bom, eu diria que desde que eu nasci, porque eu nasci numa família muito ligada à política. Agora, eu depois me rebelei contra isso e fui para a universidade e praticamente só fazia estudar, essa coisa toda. Eu diria que mais tarde voltei a me preocupar com a questão política, né, quando eu já era, enfim, depois da adolescência, quando estava na universidade ainda, mas aí eu fui para a esquerda, né? Então tinha ligação com o pessoal do Partido Comunista. Na época eu ajudei escrevia a revista Brasiliense, que era do Caio Prado e do Elias Chaves Neto. E eventualmente, e essa não era do Partido Comunista, mas era ligada, tendência. E eventualmente o jornal Fundamentos, que esse sim era do Partido Comunista. Porque o Fernando sempre foi no tratamento, na visão do mundo, ele via assim muito do ponto de vista da política. O Fernando nunca foi um acadêmico assim. Ele sempre teve, o Fernando foi do Partido Comunista, um curto período entre os intelectuais, que ele também não era de se envolver muito. E depois eu, de alguma maneira, fui engolfado pela política por causa do regime militar. Porque eu fui, enfim, obrigado a sair do Brasil. Eu não estava ligado a nenhum partido naquela ocasião. Meu pai tinha sido deputado federal pelo PTB, né, pelo Partido Trabalhista. Eu conhecia as pessoas e tal. Mas eu não estava em nada disso. Estava na política, na universidade, queria modernizar a universidade. E veio o golpe. No começo eu nem imaginei que fosse acontecer alguma coisa de mais grave. Mas como eu tinha muita presença nas lutas da universidade, eu era membro do conselho universitário, tinha sido eleito contra a direita universitária e tal, eles achavam que isso significaria alguma ligação de outra natureza. E fui obrigado a sair do Brasil. Aí, ditadura. Eu tinha um Volkswagen azul. No tempo, Volkswagen era o que se tinha, né? Bem, e eu me lembro muito bem que eu estava indo da minha casa, do Morumbi, para a universidade, quando eu ouvi no rádio a cassação do Florestan Fernandes. Digo, bom, vem questão de horas e lá vou eu também. E dito e feito, no dia seguinte lá fui eu. Eu, o Ian e tal, nós todos fomos cassados. Cercaram a universidade e prenderam todos nós, mas eu fugi. Fiquei lá em casa esperando o que ia acontecer, fui aposentado, perdi os direitos, aquela história toda. Havia mais gente que tinha um tipo de comportamento que os militares não gostaram. Alguns estavam mais envolvidos com a política, outros menos. Eu recebi de novo o convite para voltar para a França, recebi o convite de Yale e por aí foi. Ele disse, agora eu não faço mais o meu exílio, há condições de contatar fundações internacionais para que uma instituição de pesquisa seja fundada. Aí criamos um centro de pesquisa chamado SEBRAP, né, que juntou alguns que tinham sido aposentados. Todo mundo foi para o SEBRAP. Né? A certa altura, o SEBRAP passou a ser um núcleo importante do pensamento, digamos, de resistência ao regime autoritário. Nós fomos aposentados em março. Em setembro já tinha um grande da Fundação Forte, em 70, é isso. E os militares ficaram muito perplexos como é que esse bando de comunistas de repente recebe dinheiro dos Estados Unidos para fazer pesquisa. Certo? Mas houve aí uma mediação feita por Paulo Egídio, eu me lembro de ir ao segundo exército junto com o Fernando Henrique para sentir até onde nós podíamos trabalhar. E ficou bem claro que nós podíamos fazer pesquisa à vontade, não ficou claro o que nós podíamos publicar, e ficou muito claríssimo que nós não podíamos. Vocês escreviam nessa época também para os jornais? Escrevia para os ananicos. Opinião, movimento, escreviam bastante, né? Muitos de nós. Aí mais gente veio, o Vilmar Faria, o Bolívar Lamounier, veio, foi crescendo o grupo. Né? Numa certa altura, esse grupo foi muito influente em toda a América Latina, esse SEBRAP, né? Foi realmente muito influente. O SEBRAP foi contactado pelo Pedro Simão, certo? Quando ele era presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, e nos convidou a fazer uma conferência na Assembleia. 3 conferências, uma do Fernando Henrique, outra do Chico de Oliveira, outra minha. E nós fizemos um enorme sucesso. O Pedro Simão ficou felicíssimo na medida em que ele dizia: a juventude pela primeira vez vem à Assembleia não mais para procurar abrigo, mas para fazer política ou pensar a situação do país. Em seguida, nós estamos
no Sebrap, uma festa natalina, certo? Festa fim de ano, e aparece Ulisses. Ele também não sabia muito bem o que era o Sebrap, mas ele tinha lido uns artigos que eu escrevi no Opinião, especialmente um chamado Papel da Oposição, em que eu dizia o seguinte: olha, chegou a hora dos intelectuais, dos estudantes e tal, se juntarem à luta institucional, ao MDB, que havia preconceito, o que valia era a luta armada. A intelectualidade não levou a sério o MDB. A intelectualidade de esquerda achava que o MDB era um partido, diziam que tinha no Brasil dois partidos, o partido do Sim e o partido do Sim Senhor. O do Sim era o MDB, o do Sim Senhor era o Aré. Bom, então não participamos. Ele foi lá e perguntou se nós não podíamos ajudar o MDB. E alguns que toparam. O Chico, o Bolívar, o Paul Singer, a Maria Hermínia Tavares de Almeida, vários ali, topamos a ajudar. O Fernando teve um papel importante, porque ele tinha prestígio no meio intelectual e ele levou a grande parte da intelectualidade, não toda, a aderir ao MDB, depois PMDB. E acho que o Fernando teve um papel muito importante nisso, através do Ulisses Guimarães. E nós preparamos para o Ulisses um programa de campanha de 74. Esse programa é a matriz de todos os programas, do MDB, do PT, de todos os partidos, porque esse foi, na verdade, um programa social-democrático. Falava-se de negro, de mulher, de índio, de sindicato, de diferença salarial, de esse tipo de quer dizer, sair da conversa puramente do regime autoritário para entrar na questão social e econômica, juntar as duas. E ocorreu depois uma coisa curiosa. Uma parte da intelectualidade, eu diria, acho que a intelectualidade de renda mais elevada e também um pouco mais velha, um pouco mais, a idade é uma variável importante, mais culta, foi para o PMDB. E uma outra parte da intelectualidade foi para o PT. Bem, o Partidão estava dentro do MDB nesse período. E o pessoal que foi para o PT foi uma intelectualidade ex-trotskistas ou trotskistas, que formaram grupos dentro do PT, os sindicalistas, parte da igreja. Foram os católicos da comunidade de base, o Frei Beto representa isso, foram os dias da luta armada que voltaram, ou trotskistas e tal, que voltaram coisa, e os sindicalistas. Esses três grupos se juntaram e fizeram o PT. Antes disso, nós tínhamos feito uma coisa chamada Encontro de São Bernardo, com Lula. Aí o Almino Afonso, o Príncipe Sampaio, o Serra, eu e vários outros. O Jabas Vasconcelos, veio muita gente do Brasil, o Ayrton Soares, né? E nós íamos fazer um partido mais amplo, que não era o PT. Mas aí esse pessoal atropelou com o negócio do Partido dos Trabalhadores, fizeram de agora, isso aí, eu acho que nós vamos quebrar a Frente Única, que era o MDB, e para fazer um partido que tem um cheiro do século passado. Vocês estão fazendo um partido de inspiração leninista. Isso é o passado. A classe trabalhadora vai estar diminuindo no mundo. Tem que ser um partido de assalariados e não de trabalhadores. Em 77, o Ulisses, de novo, Guimarães, com quem eu tive muita relação, muita admiração por ele foi lá para me convencer que eu podia ser candidato ao Senado. Eu não podia, porque eu tinha sido atingido pelo AI-5. Aí no Supremo Tribunal houve uma apelação do advogado, que era o Arnaldo Malheiros, em que o advogado dizia o seguinte: olha, ninguém pode ser punido para sempre. Como eu não era político, eu não fui cassado por 10 anos. Eu fui impedido de ser candidato para sempre. Não deu prazo, e isso não pode. Em função disso, o tribunal aprovou e eu virei candidato e tive 1.300.000 votos, uma coisa assim, e fiquei suplente. Eu não sabia também que o segundo colocado seria suplente do Montoro, porque eu tinha um suplente, que era o Maurício Soares, que foi depois prefeito do PT ali em São Bernardo, e ele foi indicado a mim pelo Lula, ele representava o PT, o Lula, não o PT não havia, e era meu suplente. O suplente do Montoro era o que foi prefeito de Campinas, o Grama, o Magalhães Teixeira. Só que, pela lei confusa, o segundo colocado passava a ser o primeiro suplente e o primeiro suplente do primeiro colocado, que era o Magalhães Teixeira, segundo suplente. Então eu virei suplente do Montoro. Nesta condição é que eu passei a ajudar com o Lula,
as greves, eu estive permanentemente lá ligado e tal. O dia que o Lula foi cassado, eu estava jantando com ele, junto com o Fernando Moraes, num boteco lá perto. A coisa em São Paulo mudou e o Montoro tinha condição de ser candidato ao governo de São Paulo. Aí quando ele foi candidato ao governo de São Paulo, eu automaticamente seria senador se ele ganhasse. Ele acabou assumindo o Senado, porque o Montoro foi eleito, e governador na época, e eu fui, então, secretário do Montoro. Então o Montoro me pressionou muito para eu ser candidato a prefeito. E eu vim para ser candidato a prefeito. Bom, e fui disputar com o Jânio Quadros, que era uma ousadia. E nós estávamos certos que não ganhar a eleição, porque as pesquisas todas eram a meu favor, até as de boca de urna. Vai ganhar Fernando Henrique, o voto popular. Cada paralelepípedo da nossa cidade, a vitória vai comemorar. O Hélio Jaguaribe, que é um grande amigo meu, veio a São Paulo para me dizer, olha, você não pode ser da política. Agora, você não vai poder ser senador mais, você tem que ser deputado. Eu achei também que era razoável. E eu tinha que discutir, vale a pena ser deputado ou volta para a vida acadêmica? Aí vieram as pesquisas, e eu estava fortíssimo para senador. Porque o povo tem essa coisa, você perde um ano, ganha no outro e tal, né? E houve muita torcida para eu ganhar naquela ocasião. Se mobilizou não só a capital, mas São Paulo inteiro, que era renovar, não sei o quê, contra o Jânio. Bem, aí veio a eleição de 86 e eu ganhei. Eu tinha um comitê só, nada. E não fiz nada, quase força nenhuma. E tive, sei lá, 6 milhões de votos e tal. Essa Constituição é muito boa, no seguinte sentido, era uma Constituição realmente democrática, era uma Constituição que tem um desenho de uma aspiração social-democrática, saúde, educação, reforma agrária, mas ela veio muito marcada pelo momento, ou seja, Estado. O Estado sufocando demasiado o mercado, monopólios, né? E muitas regras, nós éramos contra. Eu fiz uma emenda, eu peguei cláusula por cláusula da Constituição, o que devia ser mudado de um jeito ou de outro. Porque era óbvio que a Constituição tinha que ser mudada. Já para mim já era óbvio, aquilo estava uma camisa de força. Falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que isto se cumpra. Foram basicamente 7 fundadores, eu diria, principais, que tomaram mais a iniciativa num primeiro momento, que foi o próprio Fernando Henrique, o Covas, o José Richa, o Pimenta da Veiga, o Paulo Alberto, o Montoro, o Euclides Scalco, que é do Paraná, e eu próprio. E fizemos o PSDB. E o Mário foi candidato a presidente da República. Foi candidato a presidente da República, nós tinha alguma chance de ganhar. Fez um discurso chamado Choque de Capitalismo, para o qual o Serra e eu tínhamos uma colaboração bastante forte. E o Mário falou muito bem e ele sabia fazer. Eu acho que se ele tivesse levado mais assim, ele teria ganho. O Collor percebeu que tinha uma brecha e entrou na brecha. E ganhou. E nós apoiamos o Lula no segundo turno. Aí foi muito interessante, porque eu e o Scalco, Euclides Scalco, que era do PSDB, que foi líder também, fomos encarregados de negociar com o PT os termos do acordo. Pelo PT era o Zé Dirceu e o Plínio, meu antigo amigo Plínio. Bom, era impossível, porque eles tinham 13 pontos. Eu digo, vocês estão pensando que estão fazendo uma revolução, é uma eleição. O programa que está aqui é inviável, porque é uma reforma agrária onde o governo não entra. Os jornais vão ser dirigidos por um comitê de redatores, os proprietários vão desaparecer. Enfim, era muito infantil. Eu apelei ao João Amazonas, que era líder do PCdoB, que era uma pessoa experiente. Eu, João, você é Amazonas, você veja, ajuda a ver, eles não dá, eles pensam que estão fazendo uma revolução, uma eleição. A gente foi na casa do Plínio, uma conversa com o João Amazonas. Mas não houve jeito. Então nós resolvemos apoiar o Lula e não nos comprometermos com o programa. Mas isso era ilusório. Eu achava que o Lula ia ganhar.
Eu digo, meu Deus, eu vou assistir de novo porque eu já vi várias vezes. Eu vi o Jango, eu vi o Ilha na Argentina, eu vi o Allende no Chile. Nós vamos fazer a mesma coisa, vamos ganhar. E o PSDB não vai poder sair do governo e nós vamos nos arrebentar. Porque bom, mas perdemos. Aí veio o Collor. E aí você sabe, aí o impeachment, não sei o que e tal, e o Itamar vira presidente da República. Ora, o Itamar era meu amigo, colega de bancada. Eu era líder. Líder do Itamar não existe, o Itamar não obedece. Tem ideias próprias. Bom, aí virei ministro do exterior. E estava muito feliz como ministro do exterior quando houve muitas crises, não vou entrar em detalhes, porque aí até que ele começou a mudar ministro da Fazenda toda hora e a me chamar para opinar sobre coisas da economia. Não é? E eu estava lá no exterior quando ele me botou de ministro da Fazenda. Né? De uma maneira estranha, bizarra. Acho que o Roberto Freire teve peso nessa decisão. Bom, virei ministro da Fazenda e vim para cá, já tem que acabar com a inflação. Que é o problema nosso, é a inflação. E aí foi o que nós fizemos. O exército de Brancaleone. O exército de Brancaleone. Juntar aquele pessoal frágil, né? Fernando Henrique foi nomeado, do jeito que a gente conhece, numa quinta-feira, chegou, sexta-feira tomou posse. À noite tivemos uma conversa telefônica, o Serjão, o Serra e eu, e disse, olha, você precisa vir ajudar Fernando Henrique. Eu falei, imagina, cara, eu estou muito bem na Villares, belíssimo salário, trabalho, gosto do que faço, eu não tenho a menor intenção de ir para Brasília. Ah, mas cara, você sabe que o Fernando Henrique... Tá certo, é um sociólogo, um diplomata, etc. A administração não é a coisa dele, precisa de um executivo. E a minha experiência, efetivamente, vinha sendo construído na direção do executivo. Bom, o fato é que eu consegui o alvará da minha mulher para ir para Brasília usando o seguinte argumento. Nenhum ministro da Fazenda, dos 3 que o Itamar tinha tido, ficou lá mais do que 4 meses. Então, vamos dar 50% a mais, você me dá um alvará de 6 meses, eu não fico mais do que 6 meses em Brasília, tá certo? Em cima, obviamente, do jeitão Itamar de governar. E acabamos ficando 8 anos. Um certo sábado, recebi um telefonema de Washington. Estavam na linha, se revezaram na linha, ou eu falei em 2 ocasiões, já não me lembro mais, o Pedro Malan e o Armínio, que estavam com Fernando Henrique nos Estados Unidos. E vieram lá as cogitações de nomes e tal, e ele disparou vários telefonemas. Os economistas que receberam esses telefonemas, e que afinal foram os primeiros 3, foram eu, o Winston Fritz e o Edmar Baixa. 3 professores da PUC e foi o começo. Ele trouxe também, na mesma ocasião, o Clóvis Carvalho. Ele trazia do Ministério de Relações Exteriores, onde ele estava, uma opção de assessores, jovens diplomatas e tal, que trabalhavam com ele lá. Essa foi a equipe. Isso não era nem um exército Brancaleone, era um pelotão, quando muito. Foi desenvolvido no dia 15 de junho de 93, ou seja, 3 semanas depois de tomar posse, o Fernando Henrique apresentou ao Itamar Franco, isso foi para a televisão, etc. e tal, o plano de ação imediata. Por que eu acho que ele tem importância? Porque ele tem aqui, primeiro, tem um diagnóstico básico da situação e nós estamos falando da Fazenda. Portanto, o nosso enfrentamento básico era o nível de inflação, a instabilidade econômica, né? E, do outro lado, qual é o rumo que nós vamos fazer? E o meu papel foi político. Primeiro segurar o governo, depois o país. Explicar que a coisa vai, não sei o quê. Falava todo dia, rádio, televisão. E tomar decisões, porque os economistas são brilhantes, mas são medrosos.
né? Eles acham que eles querem ter todas as condições garantidas, mas não dá para fazer o plano porque o governo é fraco. É o contrário. Se o governo fosse forte, a turma favorável que ganha com a inflação não deixava acontecer nada. O Congresso está em pandarecos. É a única chance que nós temos, é agora. Né? Ah, mas nós não temos o ministro do Planejamento, o presidente do Banco Central, o Banco do Brasil. Você tem que exigir do Itamar isso. Ah, eu não posso. É o contrário, eu só tenho que mostrar ao Itamar que estamos fazendo uma coisa boa para depois eu ter força. Não adianta eu dar pré-condições. O presidente é ele, não sou eu. E eu devo dizer que o Itamar foi muito correto comigo. Muito. Às vezes a intriga, não, ao contrário, o Itamar foi muito correto, me deu uma força enorme. No contexto das nações de hoje, tá certo? Nós estamos juntos com o Zaire, a Ucrânia e a Rússia. No entanto, eu dizia, a economia privada, ela vai bem. O privado se deu conta da necessidade. O Collor já tinha forçado isso, a olhar a competitividade. Com a abertura do mercado, forçou a economia real, a economia privada, a olhar as suas condições. Então, o que a gente dizia assim, a economia brasileira está sadia, mas o governo está enfermo. A desordem financeira e administrativa do setor público é que é a causa fundamental da doença inflacionária. Ou seja, o governo é sócio da inflação. O governo precisa da inflação para fechar suas contas. E finalmente foram abertas as portas dos supermercados. E vejam só a correria. Todo mundo correndo para pegar 1 litro de leite. E a superinflação só será definitivamente afastada quando o governo acertar a desordem das suas contas, tanto União, Estados e municípios. E isso só vai se acertar se as forças políticas decidirem caminhar com firmeza nessa direção. Ou seja, a decisão política essencial é pôr em ordem as contas do governo. Em 7 de dezembro foi dado a público o plano de voo, que era uma exposição de motivos que dizia como ia ser e contava tudo. Já antecipava as medidas, vamos dizer, fiscais, o fundo social de emergência e todas as demais ações. A conversão de todos os contratos na URV, que foi se dar lá em fevereiro, e depois a transformação em moeda, né? Em moeda de conta, pegando o meio de troca, que foi a última característica do real colocado em público. Eu chamei o Lula com o Zé Dirceu lá em casa, vou fazer esse plano, vocês me apoiam. Eles não quiseram. Chamei todos eles, não quiseram. Achavam que era... tinham medo do que ia acontecer, que ganhando o plano, tinha chance, né? E também talvez não acreditassem, também achavam que era, sei lá, fraude eleitoral. Não era, nós estávamos trabalhando seriamente. Não, nós queríamos que o Brito fosse candidato, Antônio Brito, porque o Brito estava muito bem na opinião pública e porque o Itamar gostava dele. Eu só topei ser candidato porque eu digo, olha, se o Itamar não tiver quem apoiar, acabou o plano, não adianta ser ministro da Fazenda, né? Porque vem outro, né? Então, vamos tentar. O Lula, nessa época, todas as sondagens já davam Lula lá em cima, etc. Nem se falava em Fernando Henrique, não aparecia. E esse plano real não se sustenta depois da campanha, porque o pessoal que está junto com o Fernando Henrique Cardoso não quer estabilidade nesse país, até porque foram eles que criaram todos os planos e foram eles que derrotaram todos os planos. Quando eu saí para ser candidato, o Lula tinha 40 e eu tinha 12. Né? A chance não era clara, né? E houve muita hesitação depois que eu saí, foi o recuo, que ajudou muito. Eu só percebi que eu ia ganhar, realmente foi em julho, quando o real mudou, a moeda, e a população percebeu que a moeda era estável, né? Aí eu vi na Bahia, uma reunião de vou ganhar, porque eu tinha todo mundo e tal, em setembro eu passei à frente do Lula e ganhei. A última característica do real é colocado em público. Eu chamei o Lula com o Zé Dirceu lá em casa, vou fazer esse plano, vocês me apoiam, eles não quiseram. Chamei todos eles. Isso é aquela visão, digamos, leninista. Eu acabo todos que são maus, eu que sou bom, sou a vanguarda e faço... Não, você aceitando o jogo da democracia, você tem que ganhar as pessoas. Não é que... Claro, em alguns casos não tem jeito, você tem que afastar, mas o resto você tem que transformar.
não é que transformar as pessoas, fazer com que as pessoas aceitem as suas transformações, que votem a favor do que você acha que é bom. Nenhum partido nunca chegou ao poder sozinho. Um político não pode deixar nunca de olhar para a correlação de forças. Ele tem que ver, eu posso ou não posso? Se eu não posso, eu tenho que criar forças para... O projeto é o projeto que nós fizemos a partir do PSDB. E esse nós, não pense você que é um conjunto muito grande de pessoas, não. São 30, 40 pessoas de várias procedências. A esse grupo se somou um setor do PFL. E logo que eu ganhei, em 94, o PMDB não ficou comigo. Mas eu fiz o PMDB entrar no governo. Eu quis que o PMDB entrasse no governo. Por quê? Porque eu precisava ter uma maioria mais ampla e porque era um partido que vinha de uma luta... Quando você tem agenda, quando você tem propósito, olha, eu vou fazer, meu governo é para tal coisa. Você pensou no passado, não me importa. Você vai votar a favor agora? Vai continuar votando a favor? Eu faço essa coisa. Isso é bom para o Brasil, porque está mudando o Brasil. Então, eu não tenho essa visão da política como um jogo entre bons e maus. Eu acho que é uma coisa variável e que vocês, claro, você tem uma escolha, você vai escolher o que você acha que é bom. Mas se você não tem a maioria, você tem que ganhar essa maioria. Ou então você não faz democracia, você faz imposição. Eu dizia para ele brincando até, Fernando, você, como político, é como o besouro, que não, pelas leis aerodinâmicas não poderia voar, mas voou. Você, por toda a lógica do jogo político populista, você não poderia ser presidente da República, mas foi. Eu acho que o Brasil foi o seguinte, os pontos fundamentais foram, primeiro, a redemocratização, isso é 88, é a Constituição, e o Sarney tem papel nisso. Segundo, a quebra do fechamento da economia, e com toda a velocidade que foi feita pelo Collor, foi feito. Depois, a estabilização, que começa no governo Itamar, feita por nós, e avança. Em seguida, a mudança do Estado, inclusive as privatizações e aí a modernização, agências reguladoras, não sei o quê, acesso ao crédito para a agricultura, quebrar a agricultura pendurada do Banco do Brasil. Por fim, os programas sociais. Isso é que mudou o Brasil. É um processo, você acelera, contribui, avança mais, avança menos. Mas não é que quando eu digo eu mudei o Brasil, não sou eu. Mas no meu período nós continuamos mudando o Brasil nessa direção que está aí. Mas acontece o seguinte, como é que é o jogo político? Se você achar que o político é você contar quem é bom e quem é mau, você está numa visão muito maniqueísta. A política é outra coisa, é como é que você transforma os maus em bons, entendendo por bom aqueles que estão do teu lado. Não é? Você tem que convencer os outros e fazer com que eles mudem. É o que está acontecendo no Brasil. Mudam, não sei se mudam realmente no íntimo, mas vão mudando as políticas. A base do Lula é a mesma base minha. É uma festa fantástica, as pessoas dentro d'água brincando.